Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo. Eduardo Souto falando. Hoje eu vou estar abordando o tema que é sobre propósito. Tudo que acontece na sua vida tem um propósito, seja acontecimentos ruins ou bons acontecimentos. Todos esses são necessários e eu vou te mostrar nesse vídeo. Mas antes, já curte e se inscreva. Tudo que aconteceu de ruim ou de bom foi necessário para se tornar a pessoa que você é hoje. Eu vou usar como exemplo a vida de Paulo para que você entenda que até os piores acontecimentos fazem parte do seu propósito. Para quem não sabe, o apóstolo Paulo, ele foi a pessoa que mais escreveu na Bíblia. O chamado de Paulo era para pregar para as pessoas que não eram religiosas, e ele fez isso muito bem. E vários acontecimentos na vida dele proporcionou para que esse propósito fosse cada vez maior, cada vez melhor executado. Vou dar um exemplo só. Paulo, ele estava falando numa cidade que Jesus salvava, que Jesus curava, que Jesus se importava com as pessoas. E ele foi preso por isso. E eu vou dar uma adiantada só para o vídeo não ficar muito longo. Aí a Bíblia diz que um terremoto abriu todas as celas da prisão. E o carcereiro, ele ia se matar. Porque quando alguns presos eram soltos e o carcereiro deixava eles escaparem, ele era morto pelo Império Romano no dia seguinte. Então, para ele não ser morto pelo Império Romano, ele decidiu tirar a sua vida. Só que imediatamente, assim que Paulo viu, ele falou: não faça isso, estamos todos aqui. E Paulo conseguiu salvar a vida desse homem, conseguiu pregar o evangelho para ele. Mas isso só foi possível porque aconteceu alguma coisa muito ruim com Paulo. Ele foi preso injustamente, mas porque ele tinha sido preso, ele conseguiu salvar a vida dessa pessoa. Ou podemos dar a história de José. José, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, mas no final ele foi o governador do Egito e ele conseguiu salvar o mundo inteiro da fome, simplesmente porque Deus era com ele. Mas se ele não tivesse sido vendido como escravo pelos seus irmãos, ele não se tornaria aquela pessoa influente. Ou Davi, se Davi não tivesse lutado com o urso, com o leão, antes, quando ele era pastor de ovelha, você acha que ele conseguiria destruir um gigante? Você acha que ele teria fé para arrebentar a cabeça de um gigante e cortar? Não, eu quero te falar que tudo que acontece na sua vida, seja de bom ou de ruim, lá na frente você vai entender que tudo tem um propósito. E através desse propósito você vai ajudar inúmeras pessoas que às vezes estão nas mesmas dificuldades que você. Por mais que fizeram com você, te magoou muito, por mais que fizeram com você algo inaceitável, indesculpável, que sempre vai trazer uma marca na sua vida, eu quero te dizer que Deus está no controle de todas as coisas. E a primeira coisa que você precisa fazer, assim como eu fiz, é entender que Deus está cuidando de tudo e aceitar que isso foi permissão dele. Infelizmente, algumas coisas nós não vamos entender agora, mas no futuro você vai saber. Então eu não sei se às vezes é uma faculdade que você queria tanto entrar e por causa de uma prova você não entrou, ou uma decepção muito grande com a pessoa que você amava e isso te marcou pelo resto da sua vida e agora você não consegue mais confiar em ninguém, não consegue mais acreditar em ninguém. O primeiro passo que você precisa fazer é aceitar essa situação. Para de fugir dessa situação. Não seja como Moisés, que fugiu do Egito, só que Deus teve que ir atrás dele. Deus falou assim: Moisés, já que você é tão bom em fugir do que eu tenho para você, eu quero que você liberte todo o povo do Egito. Ajuda eles a fugirem também. Então, o que nós já aprendemos aqui na vida de Moisés é que no que você está fugindo, no que você está negando, é onde Deus quer te usar. A segunda coisa que eu quero que você entenda é que tudo que acontece, nós temos que tirar alguma lição. Você tem que aprender algo dessa situação. Por mais que você ache que não tem nada que aprender nessa situação, você tem sim. Você tem que mudar essa mentalidade. Ou você ganha, ou você aprende. Você nunca perde. Assim como José. José, ele era escravo. E mesmo assim ele conseguiu tirar inúmeras lições, mesmo sendo escravo. Ele conseguiu aprender um novo idioma. Ele conseguiu aprender a negociar, comprar e vender cavalos.
aprendeu a gerenciar pessoas. Ele cuidou do palácio do seu patrão, depois ele cuidou de uma cadeia. Então você repara que José ele sempre foi aprendendo por mais difícil que seja a lição, ele aprendia e se tornava uma pessoa melhor. Sabe para quê? Porque é no terceiro motivo que eu quero que você entenda o propósito da sua ferida. O propósito desse vídeo, essa é a parte mais importante. Se você entender o que você está passando, as suas cicatrizes são remédio para as feridas das outras pessoas, você está dando um propósito para isso. Porque eu não sei o que você está passando ou o que você passou e não está conseguindo superar, não está conseguindo tirar uma lição. Se você conseguir tirar uma lição disso, você vai ajudar inúmeras pessoas. Sabe por que a terapia em grupo ela tem um poder muito eficaz? Porque existe uma frase que diz eu também. Então você vai estar ajudando inúmeras pessoas com um problema que você teve, e você vai falar, você acredita que eu também passei por isso? E a pessoa que tiver no problema, ela vai falar, é impossível que você passou e você está dessa maneira, como você conseguiu superar? Aí você vai conseguir transmitir tudo aquilo que você passou e você aprendeu para essa outra pessoa. Então eu quero te falar que tudo que você passa tem um propósito. Não é um fim em si mesmo, você vai ajudar inúmeras pessoas através das suas marcas, através dos seus problemas. Então não desanime, não fique frustrado. Assim como José, eu tenho certeza que você vai ajudar inúmeras pessoas. Assim como Davi, que teve que salvar o exército de Israel contra um gigante, eu sei que você vai ajudar inúmeras pessoas a se libertar dos seus gigantes que estão aprisionando. Seja medo, seja incredulidade, seja abuso, seja falta de fé, seja qual que foi o problema que você teve que superar. Eu sei que isso vai servir de trampolim para a vida de inúmeras pessoas. Então o vídeo vai ficando por aqui. Se você acha que tem mais alguma coisa para acrescentar, coloque aqui nos comentários que eu vou amar responder. E uma frase que eu levo para minha vida e sempre finalizo os vídeos: faça a sua vida valer a pena. Viva uma vida digna de saber que o propósito que você tem vai ajudar inúmeras pessoas. Que Deus abençoe. Fala pessoal, obrigado por ter ficado até aqui no vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva e ative o sininho, porque toda semana tem uma palavra de Deus para estar abençoando a sua vida. E eu vou deixar minhas outras redes sociais para vocês estarem seguindo.